Olá, meu amigo e minha amiga, seja bem-vindo e bem-vinda ao nosso canal do CEP Edgar Morin aqui no YouTube. Eu sou o professor Wilson e hoje falarei com vocês sobre o quinto capítulo desse livro, Os Sete Saberes Necessários à Educação do Futuro. Lembrando que, para Morin, esses saberes são os pilares, os princípios, as bases às quais deve estar alicerçada uma educação do futuro, uma educação que vise responder os problemas existentes, mas também construir um mundo melhor, um mundo mais humano e fraterno. E hoje nós veremos como o nosso mestre Morin, ele vai nos ajudar a enfrentar as incertezas que acontecem em nossa vida pessoal, em nossa vida política, que acontece nas salas de aula. Morin ele vai iniciar com essa citação de Eurípides, poeta grego do século V antes de Cristo. Para Eurípides, então, os deuses criam-nos muitas surpresas. O esperado não se cumpre e ao inesperado um Deus abre o caminho. Olha só, o que Eurípides está nos dizendo? Ele está nos dizendo assim que a nossa vida ela é cheia de surpresas. Aquilo que nós acreditávamos ser certo, aquilo que acreditávamos que iria acontecer, muitas vezes não acontece. E aquilo que é inesperado, por acaso, acontece em nossa vida. Isso já aconteceu com você? Tanto na sua vida pessoal como na sua vida profissional, em sala de aula? Deixe aqui nos comentários, tá? Então, muitas vezes nós preparamos uma aula, acreditamos que aquela aula será belíssima, né? Ela não tem efeito. Uma outra aula que nós acreditamos que o tema ele é complexo, é o tema mais difícil, é a aula que os alunos mais se interagem, né? É a aula que nós temos mais prazer em ministrá-la, né? Mas também acontece em nossa vida. Os deuses criam-nos muitas surpresas. Às vezes aquilo que é esperado não acontece e um Deus abre um caminho para o inesperado. Essa epígrafe, ela vai nos revelar aquilo que o Morin irá trabalhar conosco ao longo deste capítulo. Para Morin, os séculos precedentes, ou seja, os séculos anteriores ao nosso, ele tinha uma certeza de verdade. Ou seja, a razão e a ciência, para as pessoas dos séculos passados, elas iriam conduzir a humanidade em determinado caminho. E esse caminho era tido como certo. Tá? Leiamos Morin. Os séculos precedentes sempre acreditaram em um futuro, fosse ele repetitivo ou progressivo. O século XX descobriu a perda do futuro, ou seja, sua imprevisibilidade. A história humana foi e continua a ser uma aventura desconhecida. Olha só, para o Morin, aquilo que se acreditou como saber, como ciência, antigamente, tá? Ela acreditava que era possível prever o futuro. Só que isso mostrou ser impossível, tá? Isso gera nas pessoas uma certa desesperança. Por quê? Porque nós estamos vivendo no aleatório, nós estamos vivendo em algo que nos é impossível de conhecer, ou melhor, talvez seja impossível de conhecer em sua forma plena. Para o Morin, as civilizações tradicionais viviam na certeza de um tempo cíclico, cujo funcionamento deveria ser assegurado por sacrifícios, às vezes humanos. Ou seja, a colheita ela deveria acontecer em determinada época, a chuva em determinada época. E se não acontecesse? O ser humano ele iria intervir na natureza de forma mágica, de forma religiosa, utilizando rituais.
Alguns desses rituais estavam incluso o sacrifício humano. Mas olha só, a modernidade, ela vai pegar essa base de interferência que antes era religiosa, mágica, e agora ela vai tentar transformar isso de maneira científica e racional. Ou seja, ela vai tentar determinar o mundo, tá? O funcionamento da vida humana, o funcionamento do planeta, de forma que ela controle. Só que isso mostrou ser impossível. Isso gerou uma desesperança, isso gera uma incerteza. Vejamos então como nosso mestre ele irá falar que nós devemos estar caminhando nessa incerteza. O impensável, tá? Não sei se isso já aconteceu com vocês, Deus queira que sim. Você ter uma vida normal, uma vida totalmente certa, quando vê você se apaixona. O cupido, ele joga uma flecha em seu coração. Quando isso acontece, há uma desestabilização, tá? Nós deixamos de ter aquela vida certa e começamos a viver na incerteza. Deixa aqui nos comentários. Isso já aconteceu contigo? Mas outras coisas também, tá? Outras coisas que nós não pensávamos. Então, eu estava conversando com um amigo meu e ele me disse que ele trabalhava em determinada empresa e ele nunca pensou de sair daquela empresa. Em determinado dia ele foi demitido e com isso mudou totalmente a sua vida, tá? Ele foi fazer faculdade, ele se graduou, depois ele se pós-graduou, ou seja, aquele ato indeterminado mudou toda a sua vida, tá? Deixa aqui nos comentários, já teve algo que aconteceu em sua vida, esse algo modificou todo o seu ser, toda a sua história, tudo aquilo que você planejou? Isso pode ser um filho, né? Tá? Você tem uma vida regulada, vem aquele filho, às vezes você não está esperando, às vezes sim, né? Mas ele modifica toda a sua vida. Então, Mohan, ele irá nos dizer que existem alguns eventos, esses eventos são inesperados, impensáveis, tá? Mas eles acontecem. E quando acontece, muda todo o rumo da história. Vejamos alguns exemplos, tá? Que Mohan ele nos traz da história. Então, em 1914, nós tivemos o atentado contra o arquiduque Francisco Ferdinando, né? Em Sarajevo. A partir desse atentado, tá, se dá início à Primeira Guerra Mundial. Se nós pegássemos 4 anos antes, talvez isso seria algo impensável, tá? As pessoas não acreditavam que teria um evento e esse evento daria origem a uma guerra mundial, ou seja, uma guerra que envolveu quase todas as nações do mundo, em especial as nações europeias. Outro exemplo, se nós pegarmos os Estados Unidos nos anos 1927, se acreditava que a sociedade norte-americana estava vivendo o seu auge do desenvolvimento econômico, o sonho americano de enriquecer se daria para todos e em cada vez um grau maior. No entanto, veio a crise de 29, chamada a Grande Depressão, né, que houve uma grande quantidade de desemprego, pessoas que começaram a passar fome. Então, olha só, se em 29 era impensável uma crise econômica, essa crise acontece e ela modifica toda a história, tudo aquilo que vem depois. Nós podemos também utilizar como exemplo a crise que se iniciou em 2007, também nos Estados Unidos, né? Olha só, ninguém esperava aquela crise. Acreditávamos que estávamos vivendo o auge do sistema capitalista. Vem essa crise e ela modifica toda a forma de agir, toda a forma
econômica do mundo, né? Então, antes se falava muito do neoliberalismo. A partir dessa crise, o Estado ele tem que intervir muito forte na economia, né? Etc. O outro exemplo, a pandemia do coronavírus, tá? Se nós pegássemos antes de 2018, isso era algo impensável. Acontece essa pandemia, tá? Esse minúsculo e maldito vírus, e ele modifica todo o nosso modo de agir, de pensar, de se comportar, de nos relacionarmos conosco, com os outros, as formas de trabalho. O impensável, aquilo que nós não imaginávamos. Isso vale para o bem, isso vale para o mal. Morin irá nos dizer, a partir dessa citação, que todo devenir, todo devir histórico, ele é doravante problematizado. E e o será sempre. O futuro chama-se incerteza. Então, olha só, o que o Morin ele está nos dizendo? Que não há forma de prevermos o futuro, mesmo que se quiséssemos, tá? Isso é uma incerteza. Isso é ruim? Pode ser. Mas tem lados positivos? Sim, tá? Muitas vezes a certeza, ela não é baseada em algo correto. Então vamos dar um exemplo. A escravidão. Quem que era o teórico que alicerçava a escravidão? O grande mestre Aristóteles. Tá? Para o Aristóteles, havia pessoas que eram inferiores intelectualmente do que outras, e para essas pessoas era bom que elas fossem escravizadas. Isso era uma certeza que garantiu por vários anos a escravidão. Quando as pessoas começam a questionar essa certeza, isso gera uma incerteza. E ao gerar essa incerteza, as pessoas começam a lutar, lutar pelo fim da escravidão. Então, não é que a certeza seja algo bom e a incerteza algo ruim. Muitas vezes a certeza pode carregar algo ruim e a incerteza pode abrir uma brecha para quê? Para algo bom, para um mundo melhor. Vamos dar um outro exemplo. As mulheres, muitas vezes, também baseada no mestre Aristóteles, olha só, o maior, talvez o maior, né, filósofo da Grécia Antiga, ele também colocava a mulher como ser inferior. Isso era uma certeza, as pessoas acreditavam nisso. Quando isso começa a mudar? Quando as mulheres começam a questionar. Quando elas começam a questionar aquele jugo do patriarcado. Se gera uma incerteza. Ao se gerar uma incerteza, o que, que as pessoas começam a fazer? Começam a lutar por mais dignidade. Começam a lutar pelo empoderamento feminino. Significa que resolvemos essa questão? Não. Significa que se coloca em xeque o patriarcado, se coloca em xeque a incerteza. E como vai ser o mundo daqui para frente? Não sei. Espero que seja melhor. Por isso, Morin, ele vai nos indicar como devemos caminhar nesta incerteza, visando o quê? Sempre um mundo melhor, um mundo mais fraterno. A história criadora e destruidora. Então, olha o que Morin ele irá nos dizer. O surgimento do novo não pode ser previsto, senão não seria novo. O surgimento de uma criação não pode ser conhecido por antecipação, senão não haveria criação. A gente parece ser algo óbvio, tá? Você vai fazer uma receita de bolo, uma receita nova de bolo. Você quer testar uma nova receita. Você conhece de antemão como ficará o bolo? Claro que não, porque senão não seria uma nova receita, seria uma receita velha. Quando é que você irá descobrir como será o novo bolo? Depois que o bolo ficou pronto, tá? Até então você pode ter uma
ideia, tá? Se você for um bom cozinheiro, você pode ter uma ideia ainda melhor, mas você só saberá depois que ela ficou pronta, tá? O professor Wilson, ele faz um vídeo, tá? Ele sabe de antemão como fica esse vídeo? Não, tá? Às vezes ele acredita, fala, nossa, aquele vídeo ficou legal. Ele não tem quase nada de audiência aqui no YouTube. Outras vezes ele faz um vídeo, ele acha que ficou ruim, tá? Só que o vídeo tem bastante audiência, bastante curtida. Olha só, é algo novo. Como eu havia dito, acreditou-se no passado, se ensinou nas escolas que a ciência e a razão, ela poderia prever algo que ainda não aconteceu, tá? As pessoas acreditavam que aquele algo iria acontecer e daquele jeito, tinham esperança que isso acontecesse daquele jeito, no entanto, isso não deu certo. Isso gerou uma desesperança, tá? Mohan vai falar, olha, não, tá? Algo só pode ser conhecido a partir do momento que ele surge, senão não é algo novo. De acordo com o nosso mestre Mohan, a história é algo óbvio, gente. O Mohan, ele vai apresentar o mundo tal como ele é, tá? O Mohan, ele não vai ficar na sua cadeira, no seu pedestal, criando uma teoria na qual a realidade tem que se encaixar ao mundo. Ao contrário, ele lê o mundo e a partir dessa leitura do mundo ele vai construir a sua teoria. Então olha aqui que Mohan ele nos fala. A história avança não de modo frontal como o rio, ou seja, não de maneira linear, mas por desvios que decorrem de inovações, de criações internas. Foi assim com o capitalismo nas cidades-estados do Renascimento. Tá? Imagina assim, o período feudal, ele durou por volta de 1000 anos. Um período, desculpa, totalmente rígido, totalmente fechado. Então, olha só, era impensável o surgimento das primeiras cidades-estados, chamada de burgos, né? Então, para aquela pessoa que estava vivendo 100, 50, 10 anos antes do surgimento dessas cidades-estados, desses burgos, isso era algo impensável. No entanto, o desenrolar da história fez com que surgisse algo novo. Tá? Isso acontece tanto na história, isso acontece tanto em nossa vida pessoal, isso acontece na sala de aula na qual você ministra aulas. Tá? E continua Mohan. Assim foi com todas as grandes religiões universais, nascidas de uma preleção singular, com Siddhartha, o Buda, né? Moisés, Jesus, Maomé. Então, olha só, essas religiões que elas nascem hoje, elas têm essa característica universal, elas nascem deste desvio, tá? De algo que começou com uma ou algumas pessoas que se nós olhássemos no passado, nós poderíamos achar essa religião ela vai acabar. Então, por exemplo, o cristianismo, Jesus foi morto na cruz, os seus primeiros discípulos, né, eles são mortos também, eles são jogados aos leões. Então, olha só, se nós olhássemos esse início do cristianismo, poderia ser que a nossa visão sobre ele é que ele fosse acabar, tá? Como foi o budismo, como foi a religião judaica e a religião islâmica, tá? Ela inicia por um desvio. E esses desvios da história, algumas vezes fazem com que modifique todo o desenrolar. Para o Mohan, toda evolução é o fruto de um desvio bem-sucedido. Olha só que interessante. Toda evolução, ela é fruto de um desvio. O surgimento de uma nova receita de bolo, fruto de um desvio. Uma melhoria em sua vida, um desvio, tá? Porque se você continuasse sempre daquela maneira, você não evoluiria, tá? Quando você conclui algo
diferente, né? Quando você amplia o seu conhecimento, significa que você saiu daquilo que era certo, houve um desvio e você cresceu intelectualmente, cujo desenvolvimento transforma o sistema onde nasceu. Ele vai desorganizar o sistema e vai reorganizar. Isso é uma evolução. Vejamos aqui, por exemplo, nessa imagem ao lado, né? Quem nasceu primeiro? O ovo ou a galinha? Deixe aqui nos comentários. O ovo. Por quê? Porque toda evolução é fruto de um desvio, tá? E no caso do ovo e da galinha, as mudanças acontecem de forma genética. E onde que aparecerá primeiro essa mudança? No ovo, tá? E esse ovo deu origem a uma galinha, tá? E sempre nesse processo, novos ovos darão origem a novas galinhas. Se você for da biologia, explique isso daqui melhor. O importante aqui, tá? Toda evolução é fruto de um desvio, senão não há evolução, seja na sua vida pessoal, seja na história, seja na sala de aula. Nós podemos prever, nós podemos imaginar, mas existe uma incerteza, tá? O fato de ter essa incerteza significa que nós iremos ficar paralisados? Não. Mohan está dizendo, a história é cheia de incertezas. O próprio mundo, ele é incerto. Se viajássemos no tempo, né, e pegássemos o início do nosso sistema solar, alguém poderia dizer, nunca aqui haverá vida, tá? Como que inicia os planetas, inclusive o nosso planeta Terra? Ele inicia a partir do choque de poeiras cósmicas. Depois, a partir do choque de elementos maiores, né? Meteoritos, cometas, etc. Tá? Conforme é nessa imagem acima, né? Então, foi se fundindo até formar algo parecido com o planeta que nós temos hoje. A incerteza. Por isso Mohan fala, olha, nós temos que ter um enraizamento cósmico, né? Um enraizamento terreno. Nós devemos olhar como funciona o universo, tá? E a partir desse funcionamento de ordem, desordem, organização, reorganização, entendemos como funciona a nossa vida e a nossa história. A segunda imagem ao lado, tá? É o evento que é uma imagem que ilustra um meteoro que caiu em nosso planeta e extinguiu a maior parte da vida humana, inclusive os dinossauros, né? Mas olha só, se não fosse esse meteoro, talvez e muito provavelmente nós não existiríamos. Por quê? Porque com a extinção dos grandes dinossauros, isso possibilitou que os pequenos mamíferos evoluíssem. E dessa evolução, o que surge? O Homo sapiens. O Homo sapiens deles, né? Que o Mohan nos fala, né? Então, se não houvesse esse evento incerto, talvez nós não estaríamos aqui conversando. Olha que interessante que o Mohan ele irá nos dizer. Dessa forma, a realidade não é facilmente legível. As ideias e teorias não refletem, mas traduzem a realidade que podem traduzir de maneira errônea nossa realidade. Não é outra senão nossa ideia da realidade. O que o Mohan está querendo dizer com isso? Para o Mohan, existe a realidade fora de nós? Claro. Esse copo é este copo. Esse copo existe independente de eu achar que ele existe ou não? Claro. Agora, o que eu entendo de copo está na minha tradução e reconstrução desse copo. Tá, pode ser que o exemplo não foi bom, mas vamos pensar no tempo. Quando você era criancinha, o tempo passava de forma
calma, de forma tranquila. E hoje, se você estiver idoso como o professor Wilson, o tempo parece que voa cada vez mais rápido. O tempo não é o mesmo? Sim. Agora, a forma como nós vemos o tempo, isso é algo que está em nossa mente. Se você está numa aula chata, o tempo não passa. Se você está numa aula legal, como essa aqui do professor Wilson, o tempo parece que voa. A realidade, a compreensão da realidade, ela está na nossa mente, tá? Existe uma realidade fora de nós? Claro. Se nós deixarmos de existir e continuará a existir a realidade? Claro. Agora, a forma como nós entendemos é a forma como nós iremos traduzi-la, representá-la. Muitas vezes não é tal como acreditávamos ser. O Mohan, ele irá nos apresentar algo, um conceito que é um dos principais conceitos que eu acho é, do Mohan, né? O conceito de ecologia da ação. O que significa isso? Quando você inicia um processo, você não sabe o resultado. Então, olha só, muitas vezes isso já deve ter acontecido contigo. Você vai fazer um ato, você tem uma intenção do ato, e a pessoa para a qual você faz aquela intenção, ela fica magoada. Você agiu pelo bem, só que a forma como ela entendeu foi ruim. Outras vezes você acredita que determinada ação ela será positiva e ela acaba sendo negativa. Ou o contrário, você faz uma ação, você não dá muito valor a ela e aquela ação acaba tendo frutos que são maravilhosos, frutos que são inesperados. De novo, isso vale para a história, isso vale para a sua vida pessoal, isso vale para a sua vida profissional, para a sua vida amorosa e vale para a sala de aula. O que é a ecologia da ação? Uma vez que se inicia a ação, tá, nós não sabemos o resultado. Ele pode ser ruim, ele pode ser melhor, ele pode ser muito melhor, não dá para saber. Por quê? Porque essa ação ela entrará numa ecologia sistêmica que pode modificar, pode ser que não, tá? Todo o seu intuito inicial. Leamos Mohan. Tal logo um indivíduo empreende uma ação, qualquer que seja, esta começa a escapar de suas intenções. Esta ação entra em um universo de interações e é finalmente o meio ambiente que se aposta dela, em sentido que pode contrariar a intenção inicial. Então, qual o nome desse conceito? Ecologia da ação, tá? Então, muitas vezes, ações que você fazia no passado, pode ser que não dê certo, tá? Determinada ação que você teve em uma sala que deu super certo, você falou, nossa, que legal. Você vai em outra sala de aula, mesma turma, mesmo tema, desculpa, é, mesmo semestre, mesmo tema, você utiliza as mesmas técnicas e não deu certo. Por quê? Porque a sala de aula é outra, você está em outro momento, isso entra em uma outra ecologia da ação. Não dá para prever o futuro. Outra coisa, tá? Às vezes nós fazemos uma ação, ela tem determinado efeito a curto prazo de tempo, mas a longo prazo de tempo um outro. Então, às vezes você faz algo, no curto espaço de tempo é ruim, mas depois se torna bom. Ou o contrário. Tá? Deixa aqui nos comentários, você já vivenciou a ecologia da ação em sua vida? Lembrando, gente, o Mohan, ele não constrói uma teoria para encaixar a realidade. Ele olha como a realidade é e constrói a sua teoria. O Mohan, ele nos traz um exemplo histórico muito interessante. O general Franco era um ditador, né? Um sanguinário, e ele trabalhou para colocar no poder o, o rei Juan Carlos. Por quê?
porque ele acreditava que o rei Juan Carlos iria contribuir com o seu sistema ditatorial. Só que o que acontece? O contrário. Há uma abertura democrática com a posse de Juan Carlos. Significa que Juan Carlos é perfeito? Não, claro que não. Tá? Eu estou dizendo que a intenção inicial do general Franco foi uma e o resultado foi outra. Qual o nome disso? Ecologia da ação. Leamos, Morin. A instalação do rei Juan Carlos na Espanha, conforme a intenção do general Franco de consolidar sua ordem despótica, contribuiu significativamente ao contrário, para levar a Espanha à democracia. Deixa aqui, gente, os comentários, isso já aconteceu com você, essa ecologia da ação. Bom, gente, então o que o Morin ele vai nos falar? Então, olha só, nós não sabemos o futuro. O futuro é algo incerto, tá? E em Minas nós temos um ditado: o futuro pertence a Deus, tá? Não dá para a gente saber, não dá para a gente saber se algo vai acontecer de positivo ou de negativo. Isso é bom? É. Por quê? Porque ele abre brechas para que nós construamos algo melhor, algo mais significativo. Significa que é certeza que isso vai acontecer? Não. Então ele vai falar da aposta. O que é aposta? Nós sempre temos que apostar. Nós temos que dedicar a nossa energia que aquilo vai dar certo. Tá? Isso eu aprendi com a minha querida professora Isabel. Nunca entra na sala de aula sem preparar a aula. Mas significa que meus alunos irão aprender? Não. Você significa que você vai fazer uma aposta, que aquilo irá contribuir de forma significativa para a melhoria da vida pessoal, profissional, espiritual dos alunos. Se você vê uma situação de injustiça, seja ela qual for, você irá ficar calado? Não, você irá fazer uma aposta. Certo? Aposta. Para o Morin, nós devemos apostar sem ter a certeza. Gente, se não tem certeza, significa que algo bom pode não acontecer, mas também significa que aquilo que é ruim pode não acontecer, pode acabar. Tá? A esperança, ela nasce disso. Tá? A esperança, ela nasce da desesperança, tá? Desse enfrentamento da desesperança. Você não tem certeza, você tem a incerteza, você tem esperança, tá? Você tem uma doença, essa doença é muito grave. Significa que você vai ficar parado? Não. Significa que você vai gerar uma incerteza. E nessa incerteza você vai buscar a cura. Tá claro isso? Estratégia e programa. Morin vai dizer que nós temos que ter em mente que sempre temos que criar estratégias, não programa. Leamos. A estratégia deve prevalecer sobre o programa. O programa estabelece uma sequência de ações que deve ser executada sem variações. Ou seja, para o programa é algo rígido, tá? Você vai fazer assim, assim, assim. Você vai ler esse livro, e aquele outro livro, tá? Não muda, tá? É algo fechado, é algo pré-determinado. Em um ambiente estável, mas se houver modificações das condições externas, bloqueia-se o programa. Isso valeu para aqueles movimentos, aqueles grupos que desejavam a construção de um mundo melhor só de uma maneira, tá? Eles não abriam para a realidade como tal. Tem que ser daquele jeito, tá? Muitas vezes as pessoas elas matam outras em nome daquilo que deve ser feito de determinada maneira. Muitas vezes as pessoas dão a vida, se explodem, acreditando que aquele programa ele tem que ser feito daquela maneira, não de outra, tá? Não pode ter variação. Isso é um programa. O programa para Morin é algo fixo, determinado, só daquela maneira. Então o Morin vai falar da estratégia. A estratégia é mais legal, né? Leiamos, Morin. A estratégia é ao contrário.
elabora um cenário de ações que examina as certezas e as incertezas das situações, as probabilidades, as improbabilidades. Ou seja, a estratégia ela vai sendo modificada de acordo com o caminho, tá? O Mohan ele tem uma frase que é muito, desculpa, ele cita muito uma frase de Machado, né? Caminhante, não há caminho, o caminho se faz ao caminhar, tá? Então, um exemplo disso é adoção. Então, olha só, programa. Você tem que pegar, casar, ter filhos, filhos biológicos, ter um, ter dois, etc. Estratégias. Às vezes o casal não consegue ter um filho, tá? Então se recorre à adoção. Outras vezes, tá? A pessoa, mesmo não tendo nenhum problema biológico, ela acha tão lindo esse processo de adoção, né? Que os filhos adotivos são filhos do coração, né? E ela acaba adotando, ou seja, ela vai criar estratégias a partir da sua vida, né? Ela não fica presa naquele programa. Sala de aula, tá? Muitas vezes você tem que ir criando meios para atingir aquilo que você programou. Gente, aqui é algo muito legal do Mohan. Olha só, nesse saber, o que é um saber é um princípio, é uma base, tá? Que deve ser alicerçada a educação do futuro. Então agora o Mohan está nos ajudando a enfrentar as incertezas. Então para o Mohan, não é que a incerteza é ruim, tá? É que a incerteza é algo que faz parte da nossa vida, tá? Como foram os exemplos que eu vos dei, tá? Existem certezas? Claro, tá? Mas existem também várias incertezas. Não dá para a gente prever o curso da história, mas por isso a gente vai abandonar a luta? Não, tá? Então leiamos Mohan. O abandono do progresso garantido pelas leis da história não é o abandono do progresso, mas o reconhecimento de seu caráter incerto e frágil. Então vamos lá. Olha o que o Mohan está querendo nos dizer. Antes se acreditava que a salvação era uma salvação pós-morte, uma salvação divina. O que a modernidade em especial fez? Trouxe essa salvação divina para a terra, ou seja, uma salvação terrena. E o que eles falaram? Olha, se vocês agirem dessa forma, de determinada maneira, nós iremos alcançar um mundo melhor, um mundo paradisíaco. Isso vale para a ideologia capitalista, mas também vale para a ideologia comunista, socialista, tá? Ela estabeleceu programas. O Mohan vai falar, olha, isso é impossível, tá? É impossível a gente prever, determinar o movimento histórico. Por quê? Porque senão não seria algo novo, tá? Seria algo já conhecido, tá? Mas não é o fato de nós não sabermos de antemão que o que acontecerá que nós iremos ficar parados. Pode ser que aquele melhor mundo, que seja só meu, que aquilo que eu acredito que seja o melhor para as pessoas, não aconteça, tá? Aquele melhor dos mundos que o meu grupo ideológico acha que talvez ele não aconteça, mas isso significa que a gente vai ficar parado? Não. Aí olha só o que ele fala. A renúncia ao melhor dos mundos, ou seja, aquele mundo que a gente achava que iria acontecer, não é de maneira alguma a renúncia ao mundo melhor. Ou seja, para o Mohan, nós temos que estar sempre caminhando na incerteza. Incerteza do que? Tá? Incerteza, ela pode abrir brechas, brechas para que construamos um mundo melhor, mais humano e fraterno. A certeza, tá? Muitas vezes ela pode fechar, tá? E ela fechada, ela não abre,
essas brechas. Algumas vezes as certezas são ruins. Tá? Em sistemas de opressão, sempre tem uma certeza. A Inquisição ela foi feita em cima de uma certeza: salvar a alma e castigar o corpo. A bomba atômica ela foi jogada em cima de uma certeza que aquilo lá acabaria com a guerra. Todas as guerras existentes é a certeza que você está certo e que seu inimigo está errado. Algumas vezes as certezas não são boas, algumas sim. Tá? E a incerteza? A incerteza também pode ser ruim, mas ela também pode ser boa. E se ela é boa, ela nos abre caminho para que construamos um mundo melhor. Tá? Ele será o melhor dos mundos? Claro que não. Essa não é a nossa intenção. Mas que ele seja mais humano e mais fraterno. Meus queridos, nós estamos então trabalhando esse livro Sete Saberes Necessários à Educação do Futuro. Vos deixo aqui a referência do livro. E para você que chegou até aqui, por favor, se inscreva aqui no nosso canal, compartilhe esse vídeo com seus amigos, com seus alunos, com seus professores, com seus companheiros e companheiras de trabalho. Tá? Nós estamos presentes na internet, então basta você digitar lá Centros de Estudos e Pesquisas Edgar Morin ou simplesmente CEP Edgar Morin. Estamos presentes nas redes sociais, no Face, no Instagram, tá? Basta digitar o nosso nome que você nos encontrará. Se inscreva aqui no nosso canal. Um grande beijo, um grande abraço e muito, mas muito obrigado de ter ficado até aqui comigo. Tchau, tchau.